Olá pessoal, eu sou o Felipe Muniz, estamos de volta aqui com a sequência de aulas sobre o C Sharp e .NET. É, Hoje eu vou mostrar para vocês, vamos falar, sobre os operadores que nós temos aqui na linguagem. Basicamente os operadores, esse sinal de mais aqui faz parte de uma das categorias de operadores, que são os primeiros operadores que a gente vai falar, que são sobre os operadores aritméticos. Então, deixa eu só detalhar aqui quais as categorias que nós temos. Tem os aritméticos, a gente tem os operadores relacionais e também os lógicos. Basicamente, tem esses três tipos de operadores, ou seja, três categorias. E nos aritméticos, a gente vai ter, basicamente, vou fazer alguns exemplos aqui, certo? Mas todos os operadores aritméticos da matemática. Então, você já deve conhecer, mas vamos fazer aqui alguns exemplos. O operador de adição, ou seja, a gente consegue fazer uma soma aqui de valores ou de variáveis. Vou pegar 10 e somar com a idade, por exemplo. Esse aqui é o nosso operador de adição. Um operador bem simples, que a gente, como falei na aula anterior, pode utilizar para fazer concatenação de algumas coisas. Ou seja, tudo que não for numérico vai ser concatenação e tudo que for numérico aqui vai ser adição de fato, vai ser uma soma. Então, esse primeiro operador aritmético é o sinal de mais. A gente vai ter aqui a subtração, que vai ser basicamente o sinal de menos, ou seja, tudo a gente consegue somar, a gente consegue subtrair também. Aqui não tem segredo, certo? E a mesma coisa se repete tanto para o operador de multiplicação quanto para o operador de divisão. Então, a gente vai ter aqui esses quatro operadores aritméticos. Vou deixar um exemplozinho aqui de cada um. E daí a gente vai, eu vou colocar para desenhar na tela, não, né? Escrever na tela, exatamente cada um dessas variáveis aqui para vocês verem. Eu vou até deixar bonitinho aqui, só para vocês terem uma melhor visualização. Adição, subtração, multiplicação, divisão, certo? Faltou aqui os dois pontos, para separar, só para ficar mais visivelmente assim, mais fácil mesmo de compreender. Mas como eu falei antes, aqui o sinal de mais está sendo usado para concatenar, não para somar de fato, como aqui em cima na parte da adição. Vou colocar para rodar e daí vocês vão ver melhor o que eu estou falando. Olha só, aqui nós tivemos as operações matemáticas simples, Adição, 10 mais idade é 26, 36. Subtração, 10 menos a idade, que é de 26, deu menos 16. Aí a multiplicação, 10 vezes 26 vai dar 260. E a divisão deu zero, não é uma divisão exata, então ficou zero. Então a gente consegue fazer esse tipo de coisa aqui, utilizando os operadores aritméticos. E daí a gente vai entrar aqui nos operadores relacionais. Aqui a coisa já começa a ficar mais complicada, porque a gente vai começar a fazer algumas checagens, tipo aquela da idade que eu estava fazendo. Então eu vou basicamente colocar aquele exemplo aqui. A variável de maior vai ser igual a uma checagem que eu vou fazer, que vai ser idade maior que 17, certo?
O primeiro operador lógico que a gente tem aqui vai ser o maior que é o mais simples. A gente pode usar o maior que, o menor que. Então, se for menor que 18, ele é de menor. Então, já temos aqui um segundo operador lógico que é o menor que, certo? A gente pode ter também nome e sobrenome lá em cima, né, dos primeiros exemplos. O que a gente vai fazer aqui também para mostrar mais operadores? Nome igual. O nome igual vai verificar se o nome é igual ao sobrenome, que não é. Então vai dar falso. A gente já sabe que vai dar falso. Aqui a gente sabe que vai dar falso. Aqui a gente sabe que vai dar true, porque a idade é maior que 17, porque a nossa idade é 26. Idade é menor que 18? Não é, então vai dar falso. O nome é igual ao sobrenome? Não. O nome é Felipe, sobrenome é Muniz. Se fosse nome Felipe, sobrenome Felipe, iria dar true, mas no nosso exemplo vai dar falso, certo? Só para mostrar aqui os operadores. Então, aqui a gente tem o terceiro operador, que é o igual, igual. Então, da mesma forma que a gente tem o igual, igual, a gente tem o diferente. Ou seja, o diferente é assim, ó, exclamação e igual. Então, nome é diferente de sobrenome, vai dar true. Vai salvar aqui nessa variável o valor, beleza? Então, nosso quarto operador lógico é o diferente. Mas a gente tem também mais uma combinação aqui, que é o igual com o menor que e o igual com o maior que. Eu vou primeiro printar esses caras, escrever na tela, para vocês conseguirem ver o valor de cada variável dessa, certo? Para quem não sabe ainda, duas barras aqui e o que vem seguido da barra é um comentário. Eu fiz a mesma coisa aqui com o código que eu já tinha. Eu não quero deletar esse código, eu quero apenas comentar ele para que o meu programa ele não execute esse código quando eu colocar ele para rodar, certo? Então, um atalho aqui do Visual Studio para comentar várias linhas ao mesmo tempo é Ctrl K C. Ele sai adicionando as barrinhas aqui, ele vai comentando. E para descomentar é Ctrl KU, ou seja, seleciono, clico Ctrl KU no que está comentado e ele vai descomentar para mim, certo? Mas nesse caso eu quero deixar comentado. Show! Vou organizar aqui para ele printar, desenhar na tela, né? Escrever no meu console cada variável dessa, para vocês terem noção do que eu estava falando aqui, que vai dar true, vai dar falso, que a gente já sabe quais são os valores, mas é bom visualizar aqui no console, certo? Como eu falei, a nossa idade é 26, então essa checagem aqui vai dar true, realmente deu true. O de menor deu falso, porque realmente a idade é 26 anos, então ela não é menor que 18, então falso. O nome é igual ao sobrenome? Não é, então falso. O nome é diferente do sobrenome? É verdade, então deu true. Então vejam que esses operadores lógicos é para a gente fazer checagens lógicas com as nossas variáveis ou qualquer outro tipo de valor que você queira passar aqui. O que eu vou mostrar para vocês agora, os outros dois operadores, seria a combinação de maior que e igual e menor que e igual. Certo? Basicamente, eu consigo checar não apenas se um valor
é maior que 17. Consigo também checar se ela é maior ou igual. Então, nesse nosso exemplo aqui, se eu quero verificar se é de maior, então eu verificaria se ela é maior, se a idade é maior ou igual a 18, certo? E nesse caso aqui, se é de menor, é o inverso, né? Se é menor ou igual a 17. A gente apenas inverteu um pouco a lógica aqui, mas no final dá a mesma coisa que estava antes, só que usando um outro operador, ou seja, maior igual e menor igual, certo? Então, dependendo da sua lógica aí, você vai usar ou maior que, ou maior ou igual que, e assim por diante. E aqui o resultado é a mesma coisa de antes, né? Não mudou nada. A nossa lógica é a mesma. Então, operadores relacionais são esses 6 tipos aqui que eu mostrei, né? Maior que, menor que, igual, igual, diferente, maior, igual ou menor ou igual. Beleza? Esses são os operadores relacionais. Já nos operadores lógicos, eu vou até copiar aqui. Os operadores lógicos são basicamente esses dois aqui, ó. O i e o ou. O ou são pipes, certo? Vai ter aí no seu teclado, em algum lugar, essa barrinha retinha. Isso aqui se chama pipe. Dois pipes, ele forma a condição de ou. E dois i comerciais, ele vai formar a condição de o AND, né? Aqui é AND ou OR. E ou. Esses caras são usados basicamente quando a gente for fazer estruturas de checagens, né? If else, que aí é outro tema que vai ser basicamente a próxima aula. Mas são estruturas lógicas. Mas aqui a gente vai fazer essas checagens utilizando basicamente essas checagens simples aqui, ó. Então, eu posso verificar se a idade é de maior. Deixa eu colocar um exemplo aqui mais fácil. Deixa eu comentar esses caras. Ó, eu vou fazer uma checagem com o nome. Vou chamar aqui de teste. Quero verificar se o nome é diferente do sobrenome. E dois i comerciais. O nome o nome vai ser igual. Deixa eu ver aqui. E nome.equals Felipe. Ó, esse equals aqui, ele já é uma coisa nova. É um método da classe string, ou seja, qualquer variável string pode utilizar, e ele faz basicamente isso aqui, ó. É a mesma coisa, certo? Então, usar o ponto equals em um string ou qualquer outro tipo de variável, idade.equals e passa o valor, dá na mesma, certo? Mas aqui, como a gente está falando dos operadores lógicos, vamos ficar mantendo assim. Deixa o equals para depois, quando a gente estiver usando orientação a objetos e etc. Mas beleza. Aqui a gente tem o equals, ou seja, ó, eu tenho uma primeira condição que é se o nome é diferente do sobrenome. Isso aqui a gente já sabe que é verdade, certo? O nome é Felipe e o sobrenome é Muniz. Então, isso aqui vai dar verdadeiro. E a nossa segunda condição foi imposta aqui pelo ii. Ó, colocando o ii como operador lógico, a gente vai fazer uma segunda checagem utilizando um operador relacional. Então, a gente vai verificar se o nome é igual a Felipe, ou seja, se o nome é igual a Felipe. Se essas duas condições forem verdadeiras, vai retornar verdadeiro aqui no teste. Vamos ver. Vou colocar o print aqui. Sempre que eu falar print é console.writeLine, certo, pessoal? Aqui que algumas linguagens
é realmente print, é só um comandozinho print. Aí você passa o que você quer printar, né? Exibir na tela. Beleza? O nosso teste aqui, vou colocar para ele dar um write line. Vou fechar isso aqui. Sempre dá um bug nesse terminal, mas beleza. Olha aí, o nosso teste é true, certo? A gente já sabia que ia dar isso. Mas e se minha segunda condição fosse diferente? Se o nome for igual a João, a gente sabe que isso aqui vai dar falso, mas isso aqui vai dar verdadeiro. E aí, o que vocês acham que vai ser exibido? Vai ser exibido true ou falso no teste? Vamos testar aqui. Vamos ver se vocês acertaram. Olha só, deu falso. Por que deu falso aqui, pessoal? Porque para um valor, uma condição, uma checagem ser verdadeira, todas as condições impostas têm que ser verdadeiras. Ou seja, o i aqui, ele já está incluindo que ele só vai ser verdadeiro quando essas duas condições forem true, forem verdadeiras. Se alguma for falsa, já era. Aqui foi verdadeira, morreu. Para ele não importa. Para ele importa que as duas sejam verdadeiras. Se não, vai vir falso mesmo. Mas se eu usar o outro operador lógico, o nosso ou, né, pipe, o ou, a gente já vai ter um resultado diferente. Porque basicamente a gente quer... Opa, meu teclado aqui tá muito louco aqui. Não tô conseguindo colocar mais o ou. Vou copiar aqui pra gente não atrasar. É porque realmente eu tô colocando no lugar errado, mas não era isso não. Certo. A nossa condição agora é a seguinte: se o nome é diferente de sobrenome, a gente sabe que é verdadeiro, ou o nome seja igual a João. A gente sabe que isso aqui vai ser falso, certo? Mas se uma das condições forem verdadeiras, tudo isso aqui vai retornar verdadeiro, certo? No final vai ficar verdadeiro, porque a condição agora é se é um ou outro, e não os dois, certo? Então o ou, ele faz essa diferença. Ou seja, eu coloco duas condições e se alguma das duas forem verdade, para mim satisfez aquela minha checagem. Se não, se as duas forem falso, vai vir falso. Mas nesse exemplo aqui, vocês vão ver que vai vir verdadeiro, certo? Então a diferença do i e do ou é basicamente essa. O i, você obrigatoriamente vai ter que retornar true nas duas condições para que seja verdade aquilo que você está querendo. O ou, você vai ter o pipe, né? Você vai ter uma das duas condições pode vir falso, que uma estando verdadeira vai ser verdade para aquela sua checagem, certo? A diferença é basicamente essa. Deixa eu tentar fazer um outro exemplo aqui, só para ficar mais fixo aí na mente de vocês. Vou fazer o mesmo, o ed maior, idade maior ou igual a 18 e deixa eu colocar aqui e idade, vamos dizer que você tem 3 tipos de idade na sua aplicação. Você tem sei lá, tem o ed maior, ed menor e tipo é aposentado. Então, para ele ser aposentado, a segunda checagem seria se é menor ou igual a 70 anos, por exemplo. E daí, para ele ser de maior tem que ser isso aqui, porque se ele for maior que 70 anos, maior ou igual a 70 anos, ele já vai ser outro tipo de idade, é aposentado. Então, para ele ser de maior, tem que ser essas duas condições aqui. E a gente sabe que está atendendo. Então, quando a gente der o print aqui,
Opa! A gente colocar para escrever na tela, ele vai escrever true da mesma forma como eu escrevi antes, certo? Agora, se a minha idade fosse, deixa eu colocar aqui, não é uma constante, né? A gente consegue colocar aqui, alterar o valor dela, idade igual a 80, certo? Vocês vão ver que vai atender a primeira condição, mas não vai atender a segunda. Então vai retornar falso para a gente. Já se eu usasse o ou, isso não aconteceria. Olha só. O ou vai retornar true, porque uma das duas condições está sendo atendida. Então, essa é a diferença principal aí entre os operadores lógicos e pipe, né? Ou. Então, pessoal, essa aula é basicamente isso. Os tipos de operadores, né? Aritméticos, relacionais e lógicos. Então, isso aqui a gente vai usar muito para fazer os nossos programas. Qualquer tipo de aplicação, você tem os operadores, tem as checagens. A gente vai ver aí nas próximas aulas como utilizar esses caras em estruturas de condições e também em estruturas de repetições. São bem importantes. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula aí, pessoal. Tchau, tchau.